Fui abandonada pelo meu marido quando ele descobriu que nosso filho era uma criança especial. Você já se perguntou qual é a medida exata do amor? Ou até onde você seria capaz de ir por alguém que depende inteiramente de você? Eu descobri essas respostas da maneira mais dolorosa possível, numa tarde de setembro de 1977, quando o telefone tocou às 4 horas em ponto. Lembro como se fosse hoje. Eu ainda podia sentir o cheiro de álcool do hospital impregnado nas minhas mãos, mesmo depois de 3 banhos. O relógio da sala parecia marcar não apenas as horas, mas também o fim de uma vida que eu havia planejado com tanto cuidado. Naquele momento, com meu bebê de 6 meses dormindo no berço e a voz distante do meu marido no telefone dizendo que não voltaria para casa, eu não imaginava que aquele abandono seria o começo da maior história de amor da minha vida. Uma história não de romance, mas de uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Feche os olhos por um instante. Imagine construir uma vida inteira ao lado de alguém, planejar cada detalhe do futuro juntos. E então, de repente, tudo desmorona porque aquilo que você vê como uma bênção, a outra pessoa enxerga como um fardo pesado demais para carregar. Foi assim que me tornei, aos 37 anos, mãe solo de um menino especial em uma época em que a sociedade mal sabia pronunciar as palavras Síndrome de Down. Nasci e cresci em Ribeirão das Flores, uma daquelas cidadezinhas do interior de São Paulo, onde todos se conhecem pelo nome e sobrenome. O tipo de lugar onde as fofocas correm mais rápido que a água do rio que corta a cidade. Nossa casa ficava na Rua das Acácias, uma casinha simples de 3 cômodos com um quintal grande onde minha mãe cultivava margaridas que perfumavam as manhãs. Foi ali que aprendi tudo sobre ser mulher, observando minha mãe Aparecida, que acordava antes do sol para preparar o café do meu pai antes dele ir para a roça. Ela dizia: Celina, mulher tem que ser forte, mas sem nunca perder a doçura. Palavras que carreguei comigo como um amuleto durante toda a minha vida. Nos anos 60, ser moça de família significava preparar o enxoval, aprender a cozinhar e esperar pelo homem certo. E eu achei que o havia encontrado quando conheci Antônio Ferreira, o Toninho, filho do seu Juvenal, dono da única farmácia da cidade. Alto, de porte elegante, com um sorriso que iluminava seu rosto moreno, ele era o rapaz mais cobiçado de Ribeirão. Quando começou a me cortejar, as outras moças me olhavam com inveja durante as quermesses da igreja. Lembro-me do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Era dia de festa de São João, as bandeirinhas coloridas decoravam a praça central e o cheiro de quentão e pipoca enchia o ar. Toninho aproximou-se de mim enquanto eu ajudava a servir os doces na barraca da igreja. A senhorita é mais doce que qualquer doce desta mesa, disse ele com aquela confiança de quem sempre conseguia o que queria. Minha avó Teresa, senhora de poucas palavras e muita sabedoria, me alertou. Homem bonito demais não presta para marido, minha filha. São como flores de plástico, bonitas de se ver, mas sem perfume. Mas quem ouve conselhos quando o coração bate mais forte? Eu, no auge dos meus 22 anos, estava certa de que nosso amor seria diferente, especial, eterno. Casamos em 1962, numa cerimônia simples na igreja matriz. Meu vestido foi costurado pela minha madrinha, com renda que minha mãe guardava há anos para esse momento. Toninho estava elegante num terno azul marinho emprestado do primo que morava na capital. Naquele dia, sob o olhar de Nossa Senhora e de toda a comunidade de Ribeirão das Flores, juramos amor eterno, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Mal sabíamos como essas palavras seriam postas à prova. Os primeiros anos foram de adaptação, como em qualquer casamento. Mudamos para uma casinha alugada perto da farmácia, e eu logo assumi o papel de esposa dedicada. Toninho trabalhava com o pai e sonhava em expandir o negócio. Um dia vamos ter uma rede de farmácias, dizia ele, com os olhos brilhando de ambição. Foi quando completamos 2 anos de casados que o primeiro sinal de que nem tudo seria como nos contos de fadas apareceu. A pergunta começou a surgir.
primeiro como um cochicho entre as comadres após a missa de domingo. E as crianças, Celina? Quando vêm? No início, respondíamos com sorrisos e frases prontas. Estamos aproveitando o nosso tempo juntos primeiro. Ou, Deus manda quando for a hora certa. Mas conforme os anos passavam e minha barriga permanecia como sempre, aquelas perguntas se transformaram em facas que me cortavam por dentro. Cada mês era um ciclo de esperança e desapontamento. O calendário na parede da cozinha marcava não apenas os dias, mas minhas lágrimas silenciosas. Toninho, a princípio compreensivo, começou a mostrar sinais de impaciência. O homem precisa deixar seu legado, dizia ele, sugerindo que a falha estava em mim. Visitamos curandeiros, benzedeiras, médicos na capital. Tomei chás de ervas amargas receitados por Dona Jurema, a parteira do bairro. Fiz promessas a todos os santos do calendário católico. Cheguei até a dormir com uma fita de Nossa Senhora Aparecida amarrada na cintura, conforme sugestão de uma senhora que garantia que, assim, havia conseguido seus 7 filhos. 15 anos se passaram nessa busca dolorosa. 15 anos vendo outras mulheres embalarem seus bebês enquanto eu abraçava apenas sonhos desfeitos. O casamento, antes cheio de ternura, tornou-se uma rotina de silêncios pesados e expectativas não atendidas. O olhar de Toninho já não me procurava com o mesmo desejo, e eu sentia que, aos poucos, ele se afastava. Foi então que, quando eu já havia praticamente desistido, o milagre aconteceu. Aos 37 anos, descobri que estava grávida. Lembro-me de olhar fixamente para o médico de São João da Boa Vista, cidade maior próxima à nossa, quando ele confirmou a notícia. A senhora está esperando um bebê, dona Celina. Aproximadamente 2 meses. Saí do consultório flutuando, as lágrimas embaçando minha visão. Quando contei a Toninho, vi seu rosto se transformar. O homem distante dos últimos anos desapareceu, dando lugar àquele rapaz charmoso da quermesse. Ele me abraçou com força e gritou para quem quisesse ouvir: "Vou ser pai, meu filho está chegando." O que eu não sabia era que aquela alegria tinha expectativas silenciosas atreladas a ela. E que nem todo milagre é recebido da forma que imaginamos. Os meses de gravidez foram os mais felizes da minha vida. Meu corpo, antes objeto de frustração, agora se transformava num milagre vivo. Minha barriga crescia a cada semana e, com ela, multiplicavam-se as atenções e cuidados de todos à minha volta. Toninho voltou a ser o homem atencioso por quem me apaixonei. Comprou um rádio novo, daqueles grandes, de madeira polida, e o colocou próximo à cama. "É para o bebê ouvir música ainda na barriga", explicou. "Dizem que isso deixa a criança mais inteligente." Ele fazia questão de sintonizar programas de música clássica todas as noites antes de dormirmos. Aos domingos, após a missa, ele exibia minha barriga com orgulho na praça, como se fosse um troféu conquistado após longa batalha. "Vai ser um moleque forte, tenho certeza", dizia para os amigos, enquanto me servia de escudo para o sol com seu próprio corpo. "Um filho meu tem que ser perfeito, Celina, forte como o pai." Aquelas palavras, que na época soavam como carinho e expectativa natural de um futuro pai, mais tarde voltariam para me assombrar. Mas naquele momento, tudo o que eu sentia era gratidão e felicidade. Toninho pintou pessoalmente o quartinho do bebê de amarelo, cor que serve tanto para menino quanto para menina, justificou. Seu cunhado Juvenal, marceneiro habilidoso, fez um berço de jacarandá, madeira nobre e resistente, para durar para os netos, disse ele com um sorriso. Na madrugada de 23 de setembro de 1977, após quase 20 horas de trabalho de parto, nosso filho Joaquim veio ao mundo. Foi um parto difícil, como costumam ser para mulheres na minha idade. Quando finalmente pude segurar aquele pequeno embrulho nos braços, notei imediatamente suas feições diferentes. Os olhinhos amendoados, as mãozinhas pequenas com aquela linha única atravessando a palma, o rostinho redondo com traços singulares. Mas o amor que senti foi instantâneo e avassalador, como uma onda que varre tudo pela frente. Beijei sua testa macia e sussurrei: "Bem-vindo ao mundo, meu pequeno milagre."
Toninho, ao contrário, parecia não perceber, ou talvez não quisesse perceber, as características distintas do nosso filho. É a cara do meu pai, dizia orgulhoso para as visitas, apontando semelhanças imaginárias com o avô paterno. Vai ser farmacêutico como nós, e um dia vai assumir os negócios da família. Passamos os primeiros meses numa bolha de nova rotina, aprendendo a ser pais, descobrindo os ritmos de Joaquim. Ele era um bebê tranquilo, que chorava pouco e sorria muito. Mas eu, com meu instinto de mãe, percebia que seu desenvolvimento era diferente do que as revistas para mães descreviam como normal. Ele demorava mais para firmar o pescoço, seus reflexos eram mais lentos e aquela expressão única no olhar persistia. Foi minha comadre Zulmira, sempre observadora, quem primeiro tocou no assunto. Numa tarde, enquanto estendíamos fraldas no varal dos fundos, ela se aproximou com cuidado. Já levou o menino no médico da capital? Perguntou baixinho. Tem um doutor especialista lá que atendeu o filho da prima da minha cunhada. Continuou, sem me encarar diretamente. Senti meu coração apertar. Mesmo sem dizer claramente, eu sabia exatamente o que ela estava sugerindo. No fundo, eu já suspeitava, mas ouvir aquela insinuação da boca de outra pessoa tornava tudo mais real, mais assustador. Naquela noite, depois que Zulmira foi embora, fiquei observando Joaquim dormir no berço por horas. Suas pequenas mãos se abriam e fechavam durante o sono. Seus lábios faziam movimentos de sucção e seu peito subia e descia num ritmo constante e tranquilo. Parecia tão perfeito para mim, tão completo. Mas as palavras da minha comadre ecoavam na minha cabeça. E se houvesse algo diferente com ele? E se precisasse de cuidados especiais que eu não estava dando por ignorância? E principalmente, como Toninho reagiria se meus temores se confirmassem? Durante semanas, carreguei esse peso sozinha. Observava cada movimento do meu filho com olhos críticos. Comparava-o mentalmente com outros bebês que via na igreja ou na feira. À noite, quando todos dormiam, folheava desesperadamente o único livro sobre desenvolvimento infantil que tínhamos em casa, presente de uma prima de São Paulo. Finalmente, criei coragem para falar com Toninho. Escolhi um domingo após o almoço, momento em que ele costumava estar mais relaxado, sentado na varanda com seu café. Aproximei-me cautelosamente, Joaquim adormecido em meus braços. Toninho, comecei, a voz trêmula. Estive pensando. Talvez devêssemos levar o Joaquim para um médico especialista na capital, só para termos certeza de que está tudo bem com o desenvolvimento dele. Seu rosto imediatamente endureceu. O que você está insinuando, Celina? Que tem algo de errado com nosso filho? Não é isso, tentei explicar. É que ele parece desenvolver-se num ritmo um pouco diferente do que dizem os livros e... Bobagem de mulher. Ele interrompeu bruscamente. Livros são escritos por gente que nunca viu nosso filho. O menino só é mais calmo que os outros. Melhor assim, dá menos trabalho. Mas eu insisti, dia após dia, semana após semana. A cada nova sugestão minha, Toninho criava uma barreira mais alta. Você quer criar problema onde não existe, dizia. Ou então, é essa mania que as mulheres têm de comparar crianças. Cada um tem seu tempo. Por dentro, eu me despedaçava. Estava dividida entre a lealdade ao meu marido e o amor pelo meu filho, que talvez precisasse de ajuda que eu não sabia fornecer. Nas noites em que Toninho dormia, eu chorava silenciosamente, as lágrimas molhando o travesseiro. Rezava para Nossa Senhora, pedindo orientação, pedindo forças. Quando Joaquim completou 6 meses, finalmente consegui convencer Toninho a levá-lo a um especialista em São Paulo. Argumentei que mesmo que estivesse tudo certo, teríamos a tranquilidade de um diagnóstico profissional. Relutante, ele concordou, mais para me fazer parar de insistir do que por acreditar na necessidade. Lembro-me de cada detalhe daquela viagem. O ônibus sacolejante na estrada de terra que ligava nossa cidade à capital. Joaquim no meu colo, brincando com um chocalho de madeira. Toninho ao meu lado, tenso,
folheando uma revista sem realmente lê-la. O cheiro de diesel, o barulho do motor, a paisagem que mudava lentamente pela janela. Chegamos ao consultório do Dr. Mendes, um neurologista pediátrico recomendado pelo médico da nossa cidade. A sala de espera estava cheia de mães com seus filhos, alguns com aparências que me chamaram a atenção imediatamente. Crianças com os mesmos traços do meu Joaquim. A consulta durou menos de meia hora, mas mudou nossas vidas para sempre. Seu filho tem síndrome de Down, disse o Dr. Mendes, ajustando os óculos no rosto enquanto me entregava um folheto amarelado com informações. É uma alteração genética, conhecida também como trissomia do cromossomo 21. O médico falava com naturalidade, como quem discute o clima ou uma receita de bolo. Explicou sobre cromossomos e características especiais, sobre desafios de desenvolvimento e possibilidades de terapias. Falou sobre escolas especializadas, sobre grupos de apoio para pais. Enquanto ele falava, observei o rosto de Toninho endurecer, linha por linha, como se cada palavra do médico fosse um cinzel esculpindo uma máscara de pedra no lugar do semblante do homem que eu amava. Suas mãos apertavam o chapéu com tanta força que pensei que o destruiria ali mesmo. Eu absorvi as informações, tentando processá-las, tentando entender o que aquilo significaria para o futuro do meu filho, para o nosso futuro como família. Parte de mim sentia alívio. Finalmente havia um nome, uma explicação para as diferenças que eu notava. Outra parte tremia de medo pelo desconhecido que se descortinava à nossa frente. Ele vai poder levar uma vida normal? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Normal é uma palavra relativa, senhora Celina, respondeu o Dr. Mendes. Seu filho terá limitações, claro, mas também terá potencialidades. Com estímulo adequado, carinho e dedicação, ele pode desenvolver muitas habilidades. Cada criança com síndrome de Down é única. Toninho permaneceu em silêncio durante toda a consulta, como uma estátua, apenas assentindo ocasionalmente quando o médico se dirigia diretamente a ele. No caminho de volta para casa, no ônibus sacolejante que ligava a capital ao nosso município, ele não pronunciou uma única palavra. Sentado ao meu lado, olhava fixamente pela janela, como se procurasse algo perdido na paisagem que passava veloz. Joaquim dormia em meu colo, alheio à tempestade que se formava. Seus pequenos dedos seguravam firmemente o meu indicador, mesmo durante o sono, como se soubesse que precisava se agarrar com força à única pessoa que permaneceria ao seu lado. Nos dias que se seguiram, nossa casa se transformou num campo minado de silêncios. Toninho saía cedo para a farmácia e voltava tarde, sempre com cheiro de cachaça no hálito. À mesa do jantar, respondia minhas tentativas de conversa com monossílabos. À noite, dormia virado para a parede, distante de mim apesar de estarmos na mesma cama. Eu tentava alcançá-lo, fazê-lo entender que nada havia mudado realmente. Joaquim continuava sendo o mesmo bebê adorável que era antes do diagnóstico. Tentei mostrar-lhe os progressos do nosso filho, como ele já conseguia segurar a mamadeira, como sorria ao reconhecer nossa voz. Ele é mais do que um diagnóstico, Toninho, eu dizia. É nosso filho. Mas era como falar com uma parede de concreto. Ele tinha erguido uma barreira impenetrável entre si mesmo e a nova realidade que não conseguia aceitar. Nas raras vezes em que pegava Joaquim no colo, fazia-o com uma formalidade estranha, como quem manuseia um objeto frágil que não lhe pertence. Na terceira manhã após nossa viagem a São Paulo, Toninho saiu mais cedo que o habitual. Beijou minha testa enquanto eu ainda estava na cama, gesto que me surpreendeu após dias de frieza, e disse que ia resolver alguns assuntos pendentes na farmácia. O relógio da sala batia 4 horas da tarde quando o telefone tocou. Eu ainda sentia o cheiro de álcool do hospital nas minhas mãos depois de ter levado Joaquim para suas primeiras vacinas. Meus dedos tremiam ao segurar o aparelho. Do outro lado da linha, a voz do Toninho soava distante, como se já estivesse a quilômetros de casa, embora tivesse saído apenas naquela manhã. Não vou voltar, Celina. Não posso. Não consigo.
Aquelas palavras caíram sobre mim como as telhas que desabaram na cozinha durante a tempestade do ano anterior. Só que desta vez não havia conserto possível. "O que você está dizendo, Toninho?" perguntei, minha voz quase inaudível. "Deixei uma carta na gaveta da cômoda e um dinheiro para você se virar nos primeiros meses", ele continuou, como se não me tivesse ouvido. "Não tenho estrutura para criar uma criança assim. Você é mais forte do que eu, Celina. Sempre foi." O fio do telefone se enrolava entre meus dedos enquanto meu olhar vagava pelo berço no canto da sala. Meu pequeno Joaquim dormia, alheio ao fato de que seu pai acabara de nos abandonar, de que acabava de desistir dele antes mesmo de conhecê-lo de verdade. "Mas Toninho é nosso filho", sussurrei, as lágrimas já embaçando minha visão. "Prometemos ficar juntos na alegria e na tristeza, lembra?" Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Tão longo que por um momento pensei que ele havia desligado. "Eu sei", ele finalmente respondeu, a voz embargada. "Mas não consigo olhar para ele sem ver todos os sonhos que tive desmoronando. Ele nunca vai estudar medicina, nunca vai assumir a farmácia, nunca vai... Ele vai ser o que Deus permitir que ele seja", interrompi, uma raiva súbita substituindo a dor. "E vai ser amado e valorizado por isso." "Não por mim", ele respondeu simplesmente. "Adeus, Celina." A linha ficou muda. Fiquei ali, segurando o telefone contra o peito como se fosse um pedaço do homem que acabava de partir, do casamento que acabava de ruir, da vida que havia planejado por tantos anos. Naquela noite, sentada na cadeira de balanço ao lado do berço do meu filho, chorei até sentir que não havia mais lágrimas em mim. O rádio que Toninho havia comprado tocava baixinho uma canção antiga que falava de despedidas. Lá fora, os grilos cantavam como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não tivesse acabado de desabar sobre meus ombros. Abri a carta que Toninho havia deixado. Poucas linhas escritas às pressas, reafirmando o que já havia dito pelo telefone. No envelope, algumas notas de dinheiro, suficientes para sobreviver uns 3 meses, se eu fosse muito econômica. A realidade cruel se impunha. Eu era agora uma mãe solo de uma criança especial, numa época e num lugar onde ambas as condições eram vistas com olhos de piedade, quando não de preconceito. Não tinha profissão, pois havia dedicado minha vida adulta a ser esposa e dona de casa. Meus pais já haviam falecido e meus irmãos moravam longe, com suas próprias famílias e dificuldades. Quando o sol nasceu no dia seguinte, eu ainda estava na mesma posição, velando o sono do meu filho e tentando juntar os pedaços do meu coração despedaçado para transformá-los em algo parecido com coragem. Foi a fome de Joaquim que me despertou daquele transe de dor. Seus chorinhos pedindo leite me lembraram que não havia tempo para autopiedade. Havia uma vida, a mais preciosa do mundo para mim, dependendo das minhas decisões a partir daquele momento. O primeiro desafio foi enfrentar os olhares e cochichos da vizinhança. Numa cidade pequena como Ribeirão das Flores, notícias correm como fogo em palha seca. Antes mesmo do final da semana, todos já sabiam que Toninho havia me abandonado por causa da condição do menino. As mesmas senhoras que antes me cumprimentavam com sorrisos, agora passavam com olhares de pena, ou pior, com aquela curiosidade mórbida, disfarçada de preocupação. "Mas como ele teve coragem?" perguntavam, não para me confortar, mas para colher detalhes suculentos para as conversas de fim de tarde nas calçadas. "Se precisar de alguma coisa, pode contar conosco", diziam outras, sabendo perfeitamente que jamais bateriam à minha porta para oferecer ajuda concreta. O segundo desafio foi financeiro. O dinheiro deixado por Toninho estava acabando, e as contas continuavam chegando. Sem experiência de trabalho fora de casa e com um bebê que demandava cuidados constantes, minhas opções eram escassas. Comecei lavando e passando roupas para fora. Acordava antes do sol nascer, colocava o berço de Joaquim perto do tanque e trabalhava enquanto ele ainda dormia. Minhas mãos, antes protegidas por luvas de borracha para manter a maciez que Toninho admirava,
rapidamente ficaram ásperas e rachadas pelo sabão em pó e pela água fria. À tarde, quando o sol era menos inclemente, amarrava Joaquim as costas com um pano, como havia aprendido com as mulheres da roça, e saía para entregar as roupas limpas e recolher novas peças para lavar. Meus pés, que antes raramente iam além do quarteirão da igreja, agora percorriam toda a cidade carregando trouxas de roupa e um bebê. Mas o trabalho não rendia o suficiente. O aluguel atrasou 1, 2, 3 vezes. O dono da casa, que havia sido amigo de meu pai, fazia vista grossa por solidariedade, mas eu sabia que isso não duraria para sempre. A farmácia, que antes me oferecia crédito como esposa do filho do dono, agora exigia pagamento à vista para os pouquíssimos remédios que eu precisava comprar. O terceiro e talvez mais doloroso desafio foi lidar com a desinformação e o preconceito sobre a condição do meu filho. Nos anos 70, no interior do Brasil, uma criança com síndrome de Down era vista quase como uma maldição. As pessoas se afastavam, como se a condição fosse contagiosa. Outras me olhavam com uma mistura de pena e reprovação, como se eu tivesse feito algo errado durante a gravidez. Deve ser porque você já era velha quando engravidou, disse uma vez a esposa do açougueiro, com uma naturalidade cruel. Ou talvez seja um castigo por algum pecado, sugeriu outra senhora após a missa, fazendo o sinal da cruz. Eu engolia as lágrimas e o orgulho, sabendo que precisava economizar energia para as batalhas que realmente importavam. E a mais importante delas era garantir que Joaquim recebesse os cuidados médicos e estímulos de que precisava. O Dr. Mendes havia nos dado uma lista de exercícios e atividades para estimular o desenvolvimento de Joaquim. Exercícios para fortalecer os músculos, jogos para melhorar a coordenação motora, técnicas para estimular a fala. Sem dinheiro para terapeutas especializados, transformei-me em fisioterapeuta, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional amadora. Nas poucas horas livres entre o trabalho e os afazeres domésticos, dedicava-me a massagear as perninhas do meu filho, a ensiná-lo a segurar objetos, a estimular seus sentidos com cores, texturas e sons diferentes. À noite, exausta, lia e relia o material informativo que o médico havia me dado, tentando absorver cada migalha de conhecimento que pudesse ajudar meu filho. Foi nessa época que tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Numa tarde de domingo, enquanto a maioria das famílias de Ribeirão das Flores se reunia para o tradicional almoço após a missa, recebi uma ligação que me deu um novo fôlego de esperança. Era minha prima Dulce, que morava em São Paulo há quase 20 anos. Dulce e eu havíamos sido próximas na infância, mas a vida adulta e a distância acabaram afastando-nos. Ela havia sabido do meu abandono através de uma tia em comum e ligou para oferecer apoio. Após ouvir sobre minha situação financeira e os desafios com Joaquim, ela fez uma proposta que soou como música aos meus ouvidos cansados. "Venha para São Paulo, Celina", disse ela, com a praticidade de quem já havia enfrentado seus próprios desafios na vida. "Aqui tem mais recursos para o menino. E você pode trabalhar no armarinho da minha sogra. Tenho um quartinho nos fundos da minha casa que vocês podem usar até se estabelecerem." A ideia de deixar a cidade onde nasci e cresci era assustadora, mas a perspectiva de um emprego fixo e, principalmente, a possibilidade de acesso a melhores recursos médicos para Joaquim eram tentadoras demais para ignorar. Na manhã seguinte, tomei a decisão que definiria o resto da minha vida. Fui até a agência do único banco da cidade e vendi as alianças de casamento, o último vestígio material da minha união com Toninho. Com o dinheiro, comprei 2 passagens para São Paulo, uma para mim e meia passagem para Joaquim, que agora já tinha quase 8 meses. Parti numa quinta-feira chuvosa, carregando uma mala de papelão com nossas poucas roupas, o folheto informativo do Dr. Mendes, algumas fraldas de pano e uma foto da minha mãe no dia do meu casamento. Deixei para trás não apenas uma cidade, mas também uma versão de mim mesma. A jovem Celina, que acreditava em contos de fadas e em promessas de "até que a morte nos separe".
A chegada a São Paulo foi um choque de realidade. A cidade gigantesca, barulhenta e impessoal era o oposto de tudo o que eu conhecia. O quartinho que Dulce havia oferecido era menor do que eu imaginava. Mal cabia uma cama de solteiro e um berço improvisado que seu marido havia montado com caixotes de feira. Mas tinha teto, paredes e, principalmente, estava isento de olhares de julgamento. O trabalho no armarinho começou no dia seguinte à nossa chegada. Dulce me ensinou o básico sobre atendimento aos clientes, organização das mercadorias e operação da antiga caixa registradora. Joaquim ficava num cercadinho improvisado nos fundos da loja, à vista de todos, mas protegido por uma barreira de caixas de aviamentos. As primeiras semanas foram exaustivas. Meus pés, acostumados às ruas de terra batida de Ribeirão, agora doíam constantemente pelo contato com o concreto duro de São Paulo. Minha cabeça, habituada ao silêncio entrecortado apenas pelo canto dos passarinhos, agora latejava com o barulho constante dos ônibus e caminhões que passavam pela avenida onde se localizava o armarinho. Mas o maior desafio era adaptar Joaquim àquele novo ambiente. O menino, antes tranquilo, tornou-se irritadiço e choroso. Dormia mal, recusava alimentos, teve episódios de febre que os médicos do posto de saúde atribuíam à mudança de ares. Durante o dia, enquanto trabalhava no armarinho, minha atenção estava dividida entre os clientes e os choros ocasionais do meu filho. À noite, em nosso quartinho abafado, eu lutava contra o sono para continuar os exercícios de estimulação, seguindo religiosamente as orientações do Dr. Mendes. Foi nessa época que enfrentei minha primeira grande falha como mãe de uma criança especial. Exausta pela rotina de trabalho, noites mal dormidas e preocupações financeiras, comecei a negligenciar alguns dos exercícios que deveria fazer com Joaquim. Os resultados logo se manifestaram. Seu desenvolvimento, já naturalmente mais lento por causa da síndrome, pareceu estacionar. O remorso me consumia. Cada vez que olhava para aquele rostinho redondo e aqueles olhos puxados que tanto me lembravam os de minha avó, sentia como se estivesse falhando com a única pessoa no mundo que dependia completamente de mim. Uma noite, após um dia particularmente difícil no armarinho, desabei em lágrimas no colo de Dulce. Entre soluços, confessei meus medos, minha exaustão, minha sensação de inadequação. Eu não sei se consigo, Dulce, disse, a voz embargada. E se eu não for capaz de dar a ele tudo o que ele precisa? E se no final Toninho estiver certo e eu não tiver estrutura para isso? Minha prima me olhou com aquela sabedoria que só quem já enfrentou grandes tempestades na vida possui. Pegou minhas mãos entre as suas, as dela ásperas pelo trabalho duro, as minhas já começando a mostrar os primeiros sinais de envelhecimento precoce. Celina, disse ela com firmeza, ninguém nasce sabendo ser mãe de uma criança especial. Você está aprendendo no caminho mais difícil, sozinha e com poucos recursos. Mas está aprendendo, e isso já é mais do que muitos fariam. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Naquela noite, enquanto observava Joaquim dormir, tomei uma segunda decisão importante. Não me permitiria desistir. Por mais difícil que fosse, por mais obstáculos que surgissem, eu encontraria forças onde não sabia que existiam. Foi Dulce quem me falou sobre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, uma organização que oferecia suporte educacional e terapêutico para crianças com diversas deficiências, incluindo a síndrome de Down. A sede mais próxima ficava a quase 1 hora de ônibus da nossa casa, mas eu não hesitei. Numa segunda-feira fria de julho de 1978, peguei 2 ônibus lotados com Joaquim no colo, agora com quase 10 meses, para a nossa primeira visita à instituição. O prédio simples, pintado de azul claro, parecia para mim tão imponente quanto um palácio. Representava a esperança de um futuro melhor para meu filho. Foi ali que conheci a doutora Luísa, uma terapeuta ocupacional que se tornaria uma figura central em nossas vidas. Alta, de cabelos grisalhos, sempre presos num coque simples, e olhos de um azul penetrante,
ela tinha o dom de ver possibilidades onde outros viam apenas limitações. A senhora está fazendo um trabalho incrível com seu filho, disse ela após avaliar Joaquim. Considerando suas circunstâncias, ele está se desenvolvendo muito bem. Aquelas palavras, as primeiras de aprovação que eu recebia desde que me tornara mãe solo, fizeram meu peito inflar de orgulho. Pela primeira vez, senti que talvez não estivesse falhando tanto quanto pensava. Doutora Luísa elaborou um plano de atividades mais estruturado para Joaquim, com exercícios adaptados às nossas possibilidades de tempo e recursos. Ensinou-me a usar objetos cotidianos como ferramentas terapêuticas. Uma colher para fortalecer a apreensão, grãos de feijão para estimular a sensibilidade tátil, música simples para desenvolver a percepção auditiva. Mais importante ainda, apresentou-me a outras mães na mesma situação. Mulheres de diferentes idades e classes sociais, todas unidas pela experiência comum de criar filhos especiais num mundo pouco preparado para recebê-los. Algumas eram abandonadas como eu, outras contavam com o apoio de maridos compreensivos, mas todas compartilhavam histórias de dificuldades, pequenas conquistas e um amor incondicional por seus filhos. Naquele grupo de mulheres, encontrei não apenas informação e apoio prático, mas também a força emocional que me faltava. Cada história de superação que ouvia alimentava minha determinação. Cada sorriso conquistado por uma criança antes considerada sem esperança renovava minha fé no potencial do meu próprio filho. Aos poucos, nossa vida foi encontrando um novo ritmo. Joaquim frequentava a APAE 2 vezes por semana, nas minhas folgas do armarinho, e eu aplicava em casa o que aprendia lá. Seu desenvolvimento, embora mais lento que o de outras crianças, começou a mostrar progressos notáveis. No seu primeiro aniversário, comemorado modestamente na casa de Dulce com um bolo simples e alguns balões, Joaquim já conseguia sentar-se sem apoio, bater palmas e responder ao seu nome com um sorriso que iluminava todo o seu rostinho. Cada pequena conquista era celebrada como uma grande vitória. Mas novos desafios estavam apenas começando. O primeiro deles surgiu quando a sogra de Dulce decidiu vender o armarinho para se aposentar. De repente, me vi novamente sem emprego fixo, dependendo de trabalhos temporários como faxineira e passadeira para sustentar a mim e a Joaquim. O segundo veio na forma de uma carta do advogado de Toninho, informando que ele havia iniciado o processo de divórcio. Algo ainda raro e estigmatizado no Brasil dos anos 70, e renunciava oficialmente à paternidade de Joaquim. O documento, frio e impessoal, como só papéis jurídicos conseguem ser, formalizava o abandono que eu já vivia na prática. Ainda assim, ver aquilo escrito em papel timbrado, com carimbos e assinaturas, foi como reviver a dor do abandono. O terceiro e mais assustador desafio veio quando Joaquim, então com 1 ano e meio, teve sua primeira crise convulsiva. Estávamos em casa, era final de tarde, e eu preparava uma sopa simples para o jantar, quando ouvi um barulho estranho vindo do canto onde ele brincava. Ao me virar, vi meu filho com o corpo rígido, os olhos revirados e espuma saindo pelos cantos da boca. Aqueles segundos, que pareceram uma eternidade, foram os mais aterrorizantes da minha vida. Peguei-o nos braços e corri para a rua, gritando por socorro. Um vizinho, motorista de táxi, ouviu meus gritos e nos levou ao pronto-socorro mais próximo. No hospital público lotado, esperei horas para ser atendida, segurando meu filho que, após a crise, havia caído num sono profundo. A médica que finalmente nos atendeu, uma jovem mulher com olheiras profundas de cansaço, explicou que convulsões não eram incomuns em crianças com síndrome de Down, especialmente aquelas com cardiopatias, problema que eu nem sabia que Joaquim tinha. Ele precisa fazer exames mais específicos, disse ela, prescrevendo um anticonvulsivante e uma bateria de testes que o sistema público de saúde levaria meses para agendar. Saí do hospital com um peso novo sobre os ombros.
A consciência de que a saúde do meu filho era ainda mais frágil do que eu imaginava. E com uma determinação renovada de encontrar meios para proporcionar a ele o atendimento médico adequado, nem que para isso tivesse que trabalhar dia e noite. Os meses que se seguiram foram de luta constante. Trabalhava em 2, às vezes 3 empregos diferentes para juntar dinheiro para os exames e medicamentos de Joaquim. De dia fazia faxina em casas de família no bairro de Higienópolis. À noite, costurava para uma pequena confecção. Nos finais de semana, vendia salgados caseiros na feira livre. Meu corpo protestava contra o ritmo intenso. Minhas mãos desenvolveram calos permanentes, minha coluna doía constantemente e olheiras profundas se instalaram sob meus olhos. Aos 39 anos, parecia ter pelo menos uma década a mais. Mas havia recompensas. A principal delas era ver Joaquim evoluindo, superando aos poucos algumas de suas limitações. Com quase 2 anos, ele já dava alguns passos apoiado nos móveis, balbuciava algumas palavras reconhecíveis como mama e papa, embora não houvesse um papa em sua vida, e mostrava uma afeição especial por música, batendo palmas animadamente sempre que o rádio tocava. Sua saúde, entretanto, continuava frágil. As crises convulsivas, embora controladas pela medicação, ainda ocorriam ocasionalmente. O problema cardíaco, diagnosticado tardiamente, exigia cuidados constantes. As frequentes internações consumiam grande parte do dinheiro que eu conseguia economizar. Foi durante uma dessas internações, no inverno rigoroso de 1980, que enfrentei o que parecia ser o golpe final. Joaquim, então com quase 3 anos, havia sido internado com uma pneumonia grave, complicação comum em crianças com sua condição. Eu estava no corredor do hospital, esperando para falar com o médico, quando uma assistente social me abordou. "Senhora Celina?" perguntou ela, consultando uma prancheta. "Podemos conversar um momento?" Em sua pequena sala repleta de arquivos, ela me explicou que havia recebido uma denúncia anônima. Alguém, provavelmente algum vizinho bem-intencionado, mas mal informado, havia reportado que eu negligenciava meu filho, deixando-o frequentemente sob cuidados de terceiros enquanto trabalhava. "Entendemos sua situação difícil", disse a mulher, com uma expressão que tentava ser compreensiva, mas soava condescendente. "Mas precisamos garantir que crianças com necessidades especiais recebam atenção adequada. Existe a opção de institucionalização, onde ele receberia cuidados profissionais constantemente. A sugestão implícita de que eu entregasse meu filho para uma instituição foi como uma punhalada no meu peito. O ar pareceu sumir dos meus pulmões e senti minhas pernas fraquejarem. Nunca, nem nos momentos mais desesperadores de exaustão ou dificuldade financeira, havia considerado abrir mão do meu filho. "Meu filho não sai do meu lado", respondi, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. "Ele tem uma mãe e um lar. O que ele precisa é de um país que ofereça mais suporte para famílias como a nossa, não de ser separado da única pessoa que o ama incondicionalmente." A assistente social recuou diante da minha determinação, mas o incidente deixou marcas profundas em minha psique. A ameaça, ainda que velada, de perder a guarda de Joaquim, tornou-se um novo fantasma a me assombrar nas noites insones. Foi nesse momento crítico, quando as forças pareciam me faltar completamente, que um encontro inesperado mudou o curso de nossas vidas. No quarto do hospital onde Joaquim estava internado, conheci Dona Carmen, uma senhora de seus 70 anos que visitava o neto na cama ao lado. Durante os longos períodos de espera entre exames e medicações, começamos a conversar. Ela ouviu minha história com uma atenção genuína que há muito tempo eu não experimentava. Dona Carmen era proprietária de uma pequena escola infantil no bairro do Ipiranga. Estava se preparando para aposentar-se e buscava alguém para assumir gradualmente a administração do estabelecimento. "Você tem exatamente o que procuro", disse ela após vários dias observando como eu cuidava de Joaquim, como interagia com as enfermeiras e outros pacientes. Determinação, paciência e um coração enorme.
A parte técnica eu posso ensinar, mas essas qualidades não se aprendem em escola nenhuma. Sua proposta parecia boa demais para ser verdade. Eu trabalharia como assistente administrativa na escola, aprendendo o negócio aos poucos, e Joaquim poderia frequentar o espaço durante meu horário de trabalho, recebendo estimulação adequada junto com as demais crianças. Mas ele tem síndrome de Down, alertei, acostumada a ver portas se fecharem diante dessa informação. Tem necessidades especiais, precisa de mais atenção. Dona Carmen sorriu com aquela serenidade que só a idade avançada e muitas experiências de vida proporcionam. Minha querida, disse ela, já estou velha demais para ter medo de desafios. E acredito firmemente que todas as crianças podem aprender e se desenvolver quando recebem amor e oportunidades apropriadas. Seu filho será bem-vindo na minha escola, e você também. Ali, naquele quarto de hospital, com meu filho dormindo pacificamente, após dias de febre alta e dificuldade para respirar, senti um nó se formar na minha garganta. Não era apenas alívio pela perspectiva de um emprego melhor ou pela oportunidade educacional para Joaquim. Era algo mais profundo. A sensação de que, finalmente, alguém enxergava além das nossas limitações e dificuldades e apostava no nosso potencial. O momento representava uma virada significativa na nossa jornada, um farol de esperança após anos navegando em águas turbulentas. Mas eu ainda não sabia que o maior teste de todos estava por vir, um reencontro inesperado que me forçaria a confrontar feridas antigas e tomar decisões ainda mais difíceis. Os anos passaram com a velocidade impressionante que só o tempo preenchido com trabalho árduo e propósito consegue alcançar. Joaquim cresceu, superando muitas das limitações que os médicos haviam previsto nos seus primeiros dias de vida. A escola de Dona Carmen tornou-se nosso refúgio e também nossa plataforma de lançamento para uma vida melhor. Conforme prometido, a bondosa senhora me ensinou todos os aspectos da administração escolar, desde a elaboração de currículos adaptados até a gestão financeira do pequeno estabelecimento. Mais importante, ensinou-me a acreditar na capacidade do meu filho e a lutar pelos seus direitos numa sociedade que ainda o via como incapaz. Quando Dona Carmen faleceu em 1985, deixou a escola para mim em seu testamento, com a única condição de que continuássemos aceitando crianças com necessidades especiais, integrando-as às turmas regulares, uma abordagem revolucionária para a época. Aos 10 anos, Joaquim já lia palavras simples, realizava operações matemáticas básicas e, para orgulho particular meu, tocava algumas melodias no velho piano que decorava o saguão da escola. Sua condição cardíaca, embora ainda exigisse cuidados, havia se estabilizado graças a uma cirurgia realizada quando ele tinha 7 anos. Cirurgia que só foi possível graças à mobilização da comunidade escolar para arrecadar fundos. Nossa situação financeira, antes tão precária, agora nos permitia viver com dignidade. Morávamos num pequeno apartamento próprio, adquirido com muito esforço e economias, a poucos quarteirões da escola. Não éramos ricos, longe disso, mas não faltava o essencial. E o mais importante, havíamos construído uma rede de apoio sólida, formada por professores, pais de alunos, profissionais de saúde e amigos que verdadeiramente se importavam conosco. Eu já não era mais aquela jovem ingênua de Ribeirão das Flores, nem a mulher desesperada dos primeiros anos em São Paulo. Aos 49 anos, carregava no rosto as marcas das batalhas enfrentadas, mas também a serenidade de quem havia aprendido a encontrar alegria nas pequenas vitórias cotidianas. Meus cabelos, agora com muitos fios prateados, eu mantinha curtos por praticidade. Usava roupas simples, mas dignas, e havia reconquistado algo que perdera no dia do abandono: meu sorriso. Foi nesse período de relativa estabilidade que um evento inesperado abalou nossa rotina cuidadosamente construída. Numa tarde de setembro de 1987, enquanto organizava a festa de aniversário de 10 anos de Joaquim, que aconteceria no fim de semana, recebi uma ligação que fez meu coração acelerar.
Do outro lado da linha, uma voz masculina que não ouvia há uma década, mas que ainda reconheceria em qualquer lugar do mundo. Celina, é o Toninho. Meu primeiro impulso foi desligar o telefone. Em seguida, veio a vontade de gritar todas as acusações que havia guardado durante aqueles anos. Mas algo me deteve. Talvez curiosidade, talvez a maturidade conquistada a duras penas. "O que você quer, Antônio?" respondi, usando propositalmente seu nome completo, marcando distância. Ele explicou que estava em São Paulo para tratar de um problema de saúde. Havia descoberto nosso paradeiro através de conhecidos em comum. Queria nos ver, a mim e a Joaquim. "Ele ainda é meu filho", disse a voz vacilante. "Não segundo os papéis que você fez questão de assinar", retruquei, sentindo a antiga mágoa ressurgir como lava de um vulcão que eu julgava adormecido. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando ele voltou a falar, sua voz soava diferente, mais envelhecida, mais cansada. "Eu sei que não mereço", disse ele. "Mas estou doente, Celina. Os médicos não me dão muito tempo. Antes de partir, gostaria de conhecer meu filho. De pedir perdão." A notícia me atingiu como um soco no estômago. Apesar de todo o ressentimento acumulado, nunca havia desejado mal a Toninho. Uma parte de mim, aquela jovem que um dia o amou com toda a intensidade do primeiro amor, ainda se importava. "Vou pensar", respondi secamente. "Te ligo de volta amanhã." Naquela noite, não consegui pregar os olhos. A possibilidade de reencontrar Toninho após tantos anos despertava um turbilhão de emoções contraditórias. Raiva pelo abandono, mágoa pelas dificuldades que enfrentei sozinha, mas também uma estranha sensação de encerramento de ciclo. E havia a questão mais importante. Como Joaquim reagiria? Meu filho, agora um pré-adolescente, tinha plena consciência de sua história. Eu nunca havia mentido para ele sobre seu pai. Apenas omitido os detalhes mais dolorosos, explicando que algumas pessoas não estão preparadas para cuidar de crianças especiais. Ele ocasionalmente perguntava sobre o pai, mas sem grande insistência, como se houvesse aceitado sua ausência como um fato natural da vida. Depois de muito refletir, consultei Maria Teresa, a psicóloga da escola que acompanhava Joaquim desde pequeno. Sua opinião foi clara. Um encontro controlado pode ser benéfico para Joaquim, ajudando-o a construir sua identidade, mas precisa ser bem preparado, sem expectativas irreais. E você, Celina, precisa estar emocionalmente pronta para isso, porque seu filho vai perceber suas reações, mesmo as que você tentar esconder. No dia seguinte, liguei para o hotel onde Toninho estava hospedado e concordei com um encontro, mas com minhas condições. Seria na escola, durante o horário de aulas, para que Joaquim se sentisse seguro em ambiente familiar. E seria breve, apenas o tempo suficiente para uma apresentação inicial. "Não prometa nada a ele", adverti. "Nada de vou te levar para passear ou vou te visitar sempre. Se isso for apenas para limpar sua consciência antes de partir, seja honesto pelo menos uma vez na vida." O dia do encontro amanheceu ensolarado, contrastando com a tempestade que rugia dentro de mim. Vesti Joaquim com esmero. Calça jeans nova, camisa azul que realçava seus olhos, cabelo bem penteado. Enquanto ajustava o colarinho de sua camisa, notei como ele havia crescido, como seus traços, embora marcados pela síndrome, carregavam também características dos meus pais, da minha família. "Estou bonito, mãe?" perguntou ele com aquele sorriso largo e sincero que era sua marca registrada. "Lindo como sempre, meu amor", respondi, sufocando o nó na garganta. No caminho para a escola, expliquei novamente o que aconteceria. Que ele conheceria seu pai biológico, que era apenas uma visita, que nada mudaria em nossa rotina. Joaquim ouviu atentamente, balançando a cabeça em concordância, mas seus olhos atentos revelavam uma excitação que ele tentava conter. "Ele vai gostar de mim?" perguntou subitamente quando já estávamos chegando. A pergunta inocente me partiu o coração. 10 anos haviam se passado, e ainda assim, a primeira preocupação do meu filho era se seria aceito por aquele que o rejeitou antes mesmo de conhecê-lo de verdade.
Impossível não gostar de você, Joaquim, respondi, segurando suas mãozinhas entre as minhas. Você é o menino mais especial deste mundo. Toninho chegou pontualmente às 10 da manhã, conforme combinado. Observei-o através da janela do meu escritório enquanto ele atravessava o pátio da escola. Estava mais velho do que eu imaginava. Os cabelos completamente grisalhos, o corpo antes atlético agora curvado e visivelmente mais magro. Usava um terno que parecia ligeiramente grande demais, como se tivesse perdido peso recentemente, confirmando sua história sobre a doença. Nosso primeiro encontro face a face foi no meu escritório, antes de chamar Joaquim. Quando ele entrou na sala, senti como se o tempo tivesse voltado. O mesmo perfume amadeirado, o mesmo jeito de ajustar o relógio no pulso esquerdo, pequenos gestos que um dia eu conheci tão bem. Obrigado por isso, Celina, disse ele, a voz embargada. Sei que não mereço. Não estou fazendo por você, respondi com firmeza. Estou fazendo pelo Joaquim, e se em algum momento eu perceber que isso está fazendo mal a ele, vou interromper tudo imediatamente. Ele assentiu, os olhos fixos no chão. Quando finalmente levantou o olhar para mim, notei que estavam marejados. Você está bem, disse ele, hesitante. O tempo foi generoso com você. O tempo não, Toninho. A vida que escolhi enfrentar em vez de fugir. Ele acusou o golpe com um movimento quase imperceptível de recuo. Antes que pudesse responder, bati à porta da sala ao lado, onde Joaquim esperava com Maria Teresa. Meu filho entrou, caminhando com aquele jeito ligeiramente desengonçado, característico de sua condição, mas com o sorriso aberto e confiante de sempre. O impacto no rosto de Toninho foi visível. Seus olhos se arregalaram, e por um instante fugaz vi neles o mesmo choque, a mesma rejeição de 10 anos atrás. Meu coração gelou, mas então algo mudou em sua expressão. Os ombros, antes tensos, relaxaram. Os olhos, antes assustados, suavizaram-se. E para minha surpresa, lágrimas começaram a escorrer livremente pelo seu rosto envelhecido. Olá, Joaquim, disse ele, a voz quase um sussurro. Eu sou o Antônio. Seu pai? Joaquim olhou para mim, como se buscasse confirmação. Assenti levemente, encorajando-o. Ele então se virou para Toninho e, com a naturalidade desconcertante que só as crianças possuem, perguntou: Por que você está chorando? Está com dor? Toninho soltou uma risada entrecortada por soluços. Não, filho. Estou chorando porque estou feliz em te conhecer. Mas pessoas felizes não choram, respondeu Joaquim confuso. Minha mãe me ensinou a sorrir quando estou feliz. Sua mãe ensinou certo, como sempre, respondeu Toninho, lançando-me um olhar que continha uma mistura de admiração e arrependimento. Às vezes, quando a felicidade é muito grande e vem depois de muita tristeza, ela sai pelos olhos em forma de lágrimas. Para minha surpresa, Joaquim se aproximou de Toninho e, num gesto que era ao mesmo tempo simples e profundamente significativo, ofereceu-lhe seu lenço. Um lenço de pano bordado com suas iniciais que eu sempre colocava no bolso de sua camisa. Pode usar o meu lenço, disse ele. Mamãe diz que é feio o homem chorar em público, mas pode em particular. Toninho aceitou o lenço com mãos trêmulas e o usou para enxugar as lágrimas. O gesto espontâneo de gentileza do nosso filho, porque sim, apesar de tudo, ele era nosso filho, pareceu quebrar algo dentro do homem que um dia havia nos abandonado. Posso te dar um abraço, Joaquim? Perguntou ele com uma humildade que eu jamais havia visto em Toninho. Meu filho olhou novamente para mim. Era seu modo de pedir orientação em situações novas. Assenti mais uma vez, embora meu coração estivesse dividido. Parte de mim queria proteger Joaquim de qualquer possibilidade de rejeição ou decepção. Outra parte compreendia a importância daquele momento para ambos. O abraço que se seguiu foi breve, mas carregado de significados. Vi no rosto de Toninho uma mistura de emoções tão profundas que seria impossível descrevê-las. Alegria, arrependimento, tristeza, admiração, tudo ao mesmo tempo. E no rosto do meu filho vi algo que me fez engolir as lágrimas que ameaçavam escapar.
Vi reconhecimento. Não o reconhecimento de feições familiares ou traços hereditários, mas o reconhecimento mais profundo, quase instintivo, de alguém que, apesar da ausência, era parte de sua história, de sua identidade. A conversa que se seguiu foi simples, centrada principalmente nas atividades escolares de Joaquim, em seus gostos e desafios cotidianos. Toninho ouviu com atenção genuína quando nosso filho descreveu suas aulas de piano, sua participação no coral da escola, sua coleção de selos que havia começado no ano anterior. Em determinado momento, Joaquim perguntou sobre a vida do pai, onde morava, o que fazia. Toninho respondeu com uma franqueza surpreendente, adaptada ao nível de compreensão do menino, mas sem suavizar demais a realidade. Moro longe daqui, no Paraná, explicou. Trabalho numa fazenda que produz café. Tenho outros filhos também, seus meio-irmãos. Eles têm síndrome de Down como eu? Perguntou Joaquim, com a curiosidade característica de sua idade. A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Vi o rosto de Toninho empalidecer, depois corar. Finalmente respondeu. Não, eles não têm. Mas isso não os torna melhores que você, apenas diferentes. Cada pessoa é única do seu jeito. Foi nesse momento que percebi a verdadeira dimensão da mudança em Toninho. Não era apenas remorso de um homem doente tentando fazer as pazes com seu passado. Era uma compreensão tardia, mas genuína, do erro que havia cometido, do que havia perdido. O encontro, que eu havia planejado para durar no máximo meia hora, estendeu-se por quase 2. Quando chegou o momento de encerrar, Joaquim surpreendeu a todos nós com um pedido. Você pode tocar piano comigo? Quero te mostrar a música que aprendi. Maria Teresa me olhou, perguntando silenciosamente se deveria intervir. Balancei a cabeça negativamente. Algo me dizia que aquele momento era importante, talvez mais para Toninho do que para Joaquim. Acompanhei os dois até a sala de música. Joaquim sentou-se ao piano, ajustou a postura conforme havia aprendido e começou a tocar Para Elisa, de Beethoven. Não a peça completa, claro, mas uma versão simplificada que havia praticado por meses. Seus dedos, que por causa da síndrome tinham menor destreza que o normal, moviam-se com surpreendente fluidez sobre as teclas. Observei o rosto de Toninho enquanto nosso filho tocava. Vi nele uma expressão que jamais esquecerei. Uma mistura de assombro, orgulho e um pesar tão profundo que parecia física e emocionalmente doloroso. Quando Joaquim terminou, Toninho aplaudiu com entusiasmo, mas notei que suas mãos tremiam. Não apenas o tremor natural da idade ou da doença, mas aquele tremor que vem das emoções contidas, das palavras não ditas, dos arrependimentos que chegam tarde demais. Foi a coisa mais bonita que já ouvi na vida, disse ele, a voz embargada. Após a apresentação improvisada de piano, Joaquim precisou retornar à sua sala de aula para a aula de matemática, sua matéria favorita. Despediu-se de Toninho com naturalidade, como se aquele homem sempre tivesse feito parte de sua vida e não fosse um estranho que acabara de conhecer. Você vai voltar para me visitar? Perguntou ele, enquanto guardava sua partitura na pasta. A pergunta inocente pairou no ar como uma nuvem carregada. Toninho olhou para mim, claramente buscando orientação sobre como responder. Balancei levemente a cabeça, lembrando-o da nossa conversa anterior. Nada de promessas que não pudesse cumprir. Vou tentar, Joaquim, respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. Mas moro muito longe e não estou muito bem de saúde. Mas vou pensar em você todos os dias. Isso eu prometo. Joaquim pareceu satisfeito com a resposta. Abraçou rapidamente o pai e saiu correndo para sua sala, ansioso para não perder o início da aula. Seu mundo, estruturado, seguro, previsível, continuava girando normalmente, apesar do terremoto emocional que acabara de acontecer. Quando ficamos sozinhos, Toninho desmoronou. Literalmente. Suas pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar no piano para não cair. Ajudei-o a sentar-se num banco próximo, preocupada com seu estado físico. Você está bem? Quer que eu chame um médico?
Perguntei. Ele balançou a cabeça negativamente, respirando fundo para se recompor. Estou bem, só preciso de um momento. Sentei-me ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns minutos, apenas o silêncio preencheu o espaço entre nós. Um silêncio carregado de 10 anos de ausência, de perguntas não feitas, de explicações não dadas. Ele é incrível, Celina, disse finalmente Toninho, rompendo o silêncio. Tão inteligente, tão completo. Ele é, concordei, sentindo o orgulho materno inflar meu peito. Sempre foi. E foi você quem fez isso, sozinha. Não era uma pergunta, mas uma constatação dolorosa. Enquanto você construía outra família, outra vida, completei, sem rancor na voz, apenas constatando um fato. Como está sua esposa? Seus outros filhos? Ele suspirou profundamente antes de responder. Marilene me deixou há 3 anos, quando descobri a doença. Levou as crianças com ela. Disse que não tinha assinado para cuidar de um inválido. Soltou uma risada amarga. Irônico, não? A vida tem dessas. Não disse nada, mas senti algo inexplicável dentro de mim. Não alegria pelo seu infortúnio, longe disso, mas uma estranha sensação de justiça cósmica. Que doença você tem, Toninho? Perguntei finalmente. Esclerose lateral amiotrófica, respondeu ele, pronunciando cada sílaba como se ainda estivesse se acostumando com aquelas palavras. Os médicos dizem que tenho entre 6 meses e 1 ano. Já estou perdendo os movimentos das pernas e logo serão os braços. A notícia, embora eu já esperasse algo grave, caiu como um peso. Por um momento, esqueci todos os anos de mágoa e vi apenas o rapaz de sorriso fácil por quem me apaixonei décadas atrás. Sinto muito, disse sinceramente. Eu também sinto, Celina, por tudo. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem. Principalmente por ter sido um covarde, por ter fugido quando você e Joaquim mais precisavam de mim. Suas palavras abriram uma comporta dentro de mim. 10 anos de raiva, dor e questionamentos emergiram à superfície. Por que, Toninho? Por que você simplesmente nos abandonou? Você nem sequer tentou. Ele desviou o olhar para o piano, passando os dedos levemente pelas teclas que Joaquim havia tocado minutos antes. Medo, respondeu simplesmente. Medo de não ser capaz, de falhar, de enfrentar os olhares das pessoas. Medo do futuro incerto. Eu tinha tantos planos, tantos sonhos para nosso filho. Quando o médico disse que ele tinha síndrome de Down, senti como se todos esses sonhos tivessem morrido. Sonhos morrem todos os dias, Toninho. Respondi, com a sabedoria adquirida em anos de adaptação constante. E outros nascem no lugar, diferentes, mas não menos valiosos. Eu sei disso agora, ele disse, a voz quebrando. Ver Joaquim hoje, ouvir ele tocar piano, perceber a pessoa extraordinária que ele se tornou. Parou, engolindo em seco. Daria tudo para voltar atrás, Celina, para ter sido o pai que ele merecia. Era o pedido de perdão que parte de mim havia esperado por uma década. Mas em vez da catarse que imaginei que sentiria, experimentei apenas uma calma aceitação. O passado estava feito. Nada mudaria isso. Não podemos voltar atrás, Toninho, disse suavemente. Só podemos seguir em frente. Joaquim não precisa das suas lamentações ou do seu arrependimento. Se quer realmente fazer algo por ele, faça parte do tempo que lhe resta. Você permitiria isso? Perguntou ele, perplexo. Depois de tudo o que fiz? Não por você, esclareci. Por ele. Joaquim sempre quis conhecer o pai, sempre teve essa curiosidade natural. Agora que vocês se conheceram, seria cruel afastá-lo completamente. Mas tem que ser nos meus termos, sem expectativas desmedidas, sem promessas que você não possa cumprir. Toninho concordou imediatamente, a gratidão evidente em seu olhar cansado. Combinamos que ele poderia visitar Joaquim ocasionalmente, sempre na escola e sempre na minha presença. Nada de passeios a sós, nada de presentes extravagantes tentando comprar o amor do filho que não viu crescer. Enquanto o acompanhava até a saída da escola, uma pergunta ainda me incomodava.
Uma dúvida que carregava há anos. Uma última coisa, Toninho. Por que agora? Por que procurar por nós depois de tanto tempo? Ele parou, virou-se para mim e respondeu com uma honestidade que me desarmou. Porque quando você sabe que vai morrer, Celina, percebe o que realmente importa. E eu percebi que meu maior arrependimento na vida não são as coisas que fiz, mas as que deixei de fazer. Especialmente ser pai do Joaquim. Com essas palavras, despediu-se. Observei sua silhueta fragilizada, afastando-se pelo portão da escola, carregando o peso de suas escolhas passadas e a promessa de um futuro breve, mas talvez redentor. Naquela noite, enquanto ajudava Joaquim com sua higiene antes de dormir, ele me surpreendeu com uma observação. Meu pai é triste, mamãe. Por dentro. A intuição de meu filho, sua capacidade de perceber além das aparências, algo que muitos erroneamente acreditam que pessoas com síndrome de Down não possuem, me comoveu profundamente. Sim, filho, ele é triste por dentro, porque perdeu muito tempo longe de você. Ele vai voltar? Perguntou, com aquela mistura de esperança e incerteza que só as crianças conseguem expressar tão abertamente. Acredito que sim, algumas vezes, respondi, escolhendo minhas palavras com cuidado. Mas lembre-se que não importa o que aconteça, você sempre terá a mim. Sempre. Joaquim sorriu, aquele sorriso largo e genuíno que iluminava todo o seu rosto e que desde o primeiro dia havia sido minha fonte de força. Eu sei, mamãe. Você nunca vai embora. Toninho cumpriu sua promessa. Nos meses que se seguiram, visitou Joaquim regularmente. A princípio, quinzenalmente. Depois, conforme sua saúde se deteriorava, com menos frequência. Cada visita era um misto de alegria para Joaquim e uma dor agridoce para mim, ao testemunhar a construção tardia de um relacionamento que deveria ter existido desde o início. Observei, com uma mistura de admiração e tristeza, como meu filho aceitava o pai em sua vida sem ressentimentos, sem questionamentos profundos sobre a longa ausência. Havia ali uma lição de perdão que muitos adultos, eu inclusive, levaríamos uma vida inteira para aprender. Durante essas visitas, Toninho e eu raramente ficávamos a sós. Mantínhamos uma distância respeitosa, unidos apenas pelo amor que ambos sentíamos por Joaquim, ainda que de formas muito diferentes. O meu, forjado em anos de dedicação diária, o dele, tardio e tingido pelo arrependimento, mas ainda assim genuíno. Quando sua condição piorou significativamente, Toninho mudou-se para São Paulo para ficar mais perto de médicos especializados e, embora não admitisse abertamente, para aproveitar o pouco tempo que lhe restava com o filho que havia abandonado. Instalou-se num pequeno apartamento alugado, não muito longe da nossa casa. Às vezes, quando ele estava tendo um dia melhor, Joaquim e eu o visitávamos brevemente. Meu filho levava desenhos ou partituras de músicas novas que havia aprendido, enchendo de cor e vida aquele ambiente que, de outra forma, seria apenas um lembrete constante da doença que avançava impiedosamente. Numa dessas visitas, presenciei uma cena que ficaria gravada para sempre em minha memória. Toninho, já confinado a uma cadeira de rodas e com dificuldades para falar claramente, pediu para ficar alguns minutos a sós com Joaquim. Relutante, concordei, permanecendo na pequena cozinha de onde podia observá-los discretamente na sala. Vi meu filho sentar-se calmamente ao lado do pai, pegando suas mãos trêmulas entre as suas. Com uma paciência que muitos julgariam impossível para alguém com sua condição, Joaquim começou a mostrar a Toninho como dobrar um pequeno origami, uma arte que havia aprendido na escola e pela qual demonstrava particular talento. Passo a passo, ajudando os dedos cada vez mais rígidos do pai, guiando-o através do processo sem pressa, sem frustração quando era necessário recomeçar.